Então, professor Marco Antônio Villa, tirando ali os parentes do presidente do Banco Central, de resto, todo mundo acha que a taxa básica de juros está muito alta. E o presidente Lula, apesar de muitas críticas sobre o tom, sobre a forma, encontrou ali um caminho adequado para pressionar o Banco Central pelo fato e também na forma de atribuir ao Banco Central problemas que ele poderia resolver e que poderiam ser atribuídos a ele. Como é que o senhor avalia essa percepção da sociedade, professor? Bem, alguém pode dizer que foi uma estratégia do presidente Lula de transferir responsabilidade dele para o Banco Central. Ou seja, se a economia não se recupera como ele imagina, o problema não seria dele, mas do Banco Central. Mas eu acho um exagero fazer uma relação tão direta entre uma coisa e outra. Evidentemente, todos, não é só o presidente Lula, o governo, a parte dos parlamentares, um grande número de empresários, mostram que com essa taxa de juros, ela é a maior taxa de juros em termos reais do mundo. E não há razão econômica para isso. Eu queria que alguém me provasse isso. Até agora, tudo que eu li não se sustenta, porque é preciso que a economia volte a crescer. O grande desafio, não desse governo, e de todos os governos das últimas décadas, 3, 4 décadas no Brasil, é de ter um crescimento sustentável, voltar ao que fomos no século XX. É bom lembrar, não custa recordar, que entre 1930 e 1980, meio século, nós somos o país que mais cresceu no mundo ocidental. E a indústria jogou um papel fundamental naquele momento histórico. Agora nós vemos um outro momento histórico do século XXI. Mas com esse crédito, com a taxa de crédito lá nas alturas, o micro, pequeno e médio empreendedor, por exemplo, especialmente esses, não pode abrir um negócio, não pode ampliar seus negócios, ninguém pode comprar nada, um carro, a linha branca, um apartamento, alguma coisa, nada, é impossível e não há nada que justifique. Um exemplo aritmético seria você pegar essa taxa e ver em termos anuais, quanto é que ela representa efetivamente no banco para o cliente. É uma coisa estratosférica, é uma coisa de agiota, não é uma taxa de juros. Portanto, não há o que justifique. Veja o caso do crédito consignado, que foi uma discussão recente, mas é zero, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Veja quanto que dá a caderneta de poupança. Aquele idoso, muitas vezes tinha dinheiro na caderneta de poupança, E depois, por alguma razão, ele não tinha mais, etc. tal. Comprou remédios, que é um velho problema dos idosos, muito altos, tal. Compare com o crédito consignado, a taxa anual do crédito consignado, e compare com a poupança, que é algo muito popular no Brasil. Há um oceano que separa uma coisa e outra. No caso da taxa Selic, é uma outra história, mas que tem relação com isso também, não há razão econômica que explique que o Brasil tenha a maior taxa de juros reais do mundo. Falar que a demanda se todo mundo quisesse comprar e não tivesse aqueles produtos. Aonde estão essa multidão? Essa multidão não tem lugar nenhum, só se está lá no Banco Central.